Todos nós temos um percurso de vida. Neste percurso existem momentos de aprendizagem, de conquista, de conservação, de fruição. Esta realidade é mostrada nas figuras da corte do tarô, embora seja imprescindível ultrapassar o preconceito. O valete, o cavaleiro, a rainha e o rei espelham uma realidade europeia medieval. Mas as fases de evolução que o tarô reproduz não têm balizas de género, de classe social ou mesmo de tempo de vida. Voltaremos a isto mais tarde, mas por agora vamos olhar as figuras da corte do tarô na sua versão de Marselha e na sua forma literal. Valete. Na Idade Média, na Europa, o valete é o trabalhador que suporta e assiste o cavaleiro. É ele que limpa a armadura e a espada, é ele que cuida da alimentação e bem-estar do cavalo, é também ele que leva e traz as mensagens de amor à sua prometida. Confidente e delicado, o pajem ou valete é normalmente alguém jovem, ambicioso, inteligente, que busca aprender e evoluir, para quem tudo é ainda possível, pois está apenas a começar. A aspiração, o desejo, o início, a aprendizagem são as palavras que estão presentes na energia do valete. A presença de um valete no jogo de tarô indica que a questão colocada está numa fase inicial. Tem muito potencial para crescer, para se desenvolver de acordo com o naipe, mas nada está ainda feito. Cavaleiro. O cavaleiro representa a vontade, a ação, a energia, a conquista, a luta. Ele também está a aprender, mas ao contrário do valete, que tem que aprender com os outros, ele quer abrir os seus próprios caminhos, explorar novas possibilidades, ir onde os outros ainda não foram. No entanto, falta-lhe tempo e experiência para conseguir chegar mais além sozinho. Ao cavaleiro compete a luta, a conquista, a audácia. É o cavaleiro que vence a batalha para o seu rei, que luta pelos seus objetivos. É o cavaleiro que mata o dragão e salva a princesa fechada na torre para conquistar o dote. Ação, energia, foco, luta são as palavras envolvidas na energia do cavaleiro. A presença de um cavaleiro no jogo indica que a questão está em movimento, em desenvolvimento, com fortes possibilidades de ser resolvida de acordo com a pergunta. As coisas podem ainda não estar terminadas, mas o cavaleiro vem agitar as águas, de acordo com o seu naipe, para fazer o assunto andar. Rainha. A dama ou rainha é a figura da corte a quem compete a manutenção e a conservação do reino. É ela que zela pela gestão da ordem e pelo bem-estar do povo, impedindo que alguém invada o seu espaço ou ponha em perigo o que foi duramente conquistado. A rainha não detém o poder, mas é ela que frequentemente o exerce, pela influência direta que tem sobre a figura máxima da corte. Preservação, ordem, influência, secretismo são palavras que fazem parte da energia da rainha. A presença de uma rainha no jogo de tarô chama a atenção para que algo não está visível, mas que se movimenta nas sombras. A questão está em movimento como no cavaleiro, mas agora de forma subtil, imperceptível, discreta e implacável. Ainda nada está definitivamente fechado, pois a palavra final é sempre do rei. Mas a decisão pode já ter sido tomada, não necessariamente de acordo com o desejado, dependendo do respectivo naipe. Rei. A figura máxima do reino é o rei. A ele compete a última palavra, nem sempre sensata, nem sempre justa. O rei decide a seu belo prazer, de acordo com o que lhe é apresentado pelos seus súbditos, o que implica que as suas decisões dependem da forma como as coisas lhe são contadas. Por isso, apesar de ser ele que detém o poder, são muitas vezes os outros que o exercem, pela forma como o tentam influenciar. Poder, decisão, comando, disciplina, conclusão são palavras que entram na energia do rei. Quando aparece um rei no jogo de tarô, a resposta a uma questão é sempre conclusiva. A conclusão pode, no entanto, não ser tão positiva, tão feliz como o desejado. O rei termina sempre o assunto, da forma que ele entende, dependendo da solução encontrada do naipe a que pertence. Em resumo, podemos dizer que o valete traz o desejo, a vontade de caminhar. O cavaleiro traz a ação e o movimento da questão. A rainha completa o contexto em que a ação se desenvolve. O rei resolve o assunto com a decisão final.
A conjugação dessas energias com as dos naipes do tarot dá origem a diferentes modos de comportamento que podem, de forma grosseira, tipificar os adotados pelos seres humanos. Por exemplo, um rei de espadas tenderá a ser firme, justo, sábio, mas frio e egoísta. Já um cavaleiro de copas terá a tendência para usar o seu poder e a sua energia nos assuntos sentimentais, ou seja, tem tendência para ser um pinga-amor. Vamos agora ver alguns exemplos de figuras da corte, usando a classificação do mestre Ney Naif, que passa a citar segundo a fonte Wikipédia. Os contemporâneos podem ser divididos em 3 tipos. O tarot moderno ou estilizado, categoria iniciada em 1910 com o tarot de Rider-Waite, onde pela primeira vez os arcanos menores são ilustrados. O tarot transcultural ou étnico surge em meados de 1970, onde cada arcano é substituído por personagens de uma determinada mitologia, mantendo, no entanto, o padrão do tarot clássico. O tarot surrealista ou fantasia é aquele em que os arcanos não possuem nada de comum com os baralhos clássicos e os autores usam a sua livre expressão e criatividade para retratar um determinado tema. Como podemos constatar, são múltiplas e variadas as designações que os diferentes tarots usam para as figuras da corte. No entanto, para além de que a sua essência se mantém a mesma, quase todos sofrem de algum tipo de preconceito. As representações do cavaleiro e do rei como figuras masculinas, ou da filha ou princesa e rainha como lados femininos, podem levar a suposições sexistas. A meu ver, os patamares de aprendizado nada têm a ver com limitações de sexo, idade, condição social ou qualquer outra. Cada vez mais os papéis caracterizados já não são limitados por qualquer tipo de género, reino ou mesmo idade. A figura caracterizada pelo rei pode ser perfeitamente desempenhada pela matriarca de uma família. A figura de rainha pode ser desempenhada pelo funcionário discreto que informa o chefe do que se passa na sua ausência, tentando influenciar as suas decisões a seu favor. Se olharmos com atenção, todos nós estamos em fases diferentes dependendo da área de aprendizagem que analisarmos. Ou seja, por exemplo, podemos ser páginas em informática, cavaleiros na vida profissional, reis nos nossos hobbies, rainhas na administração do orçamento familiar. Todos, independentemente da nossa condição social, sexo ou idade, temos um pouco de tudo, dependendo do nosso momento de vida. Como exercício, sugiro que tente olhar para as pessoas à sua volta e também para si e tente catalogar este ou aquele comportamento num determinado momento e partilhe a sua opinião. Penso que as figuras da corte do tarot são bem mais amplas que a sua representação arquetípica, constituindo uma excelente fonte de autoanálise e crescimento pessoal. Hoje ficamos por aqui. Gostou? Deixe a sua opinião na página do Enamorado da Lua. Tchau, até à próxima!